Em 5 de outubro de 1988, era promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil. Nas palavras do então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, tal documento representaria a liberdade, a dignidade, a democracia e a justiça social no Brasil. Entre os diversos acontecimentos que moldaram a identidade da Carta Magna, um dos mais significativos foi o surgimento e a influência de um grupo chamado Centrão dentro do processo constituinte. O presente trabalho, vinculado ao grupo de pesquisa Suspiros de Desilusão, tem como objetivo identificar os reflexos históricos e sociais advindos da atuação dos parlamentares da ala conservadora do Centrão na Assembleia Nacional Constituinte. Para que esses objetivos fossem alcançados, buscou-se, a priori, entender em qual contexto histórico estava inserido o processo da Constituinte, assim como as razões para a formação do grupo dentro do processo da Constituição, como também a caracterização desse grupo, do Centrão, e também a forma de atuação do grupo, assim como as suas contribuições para o processo constituinte. Para a viabilidade das análises aqui produzidas, o método histórico proposto por Antônio Manuel Espanha, historiador português, foi adotado. Tal método consiste em uma leitura crítica, desprovida da ideia de um desenvolvimento linear e necessário dos acontecimentos passados em relação à contemporaneidade, e também o respeito ao caráter relacional dos valores de uma época ao seu contexto. As principais fontes de pesquisa utilizadas neste trabalho foram as chamadas fontes primárias, aqueles documentos produzidos no recorte histórico específico em que está sendo analisado. Um exemplo disso foram os jornais da Constituinte, divulgados pela própria Assembleia Nacional Constituinte, assim como algumas revistas publicadas na época da Assembleia Nacional Constituinte. A simples análise de fontes, contudo, não foi suficiente para a produção deste trabalho. Nesse sentido, o grupo de pesquisa se reunia quinzenalmente para debater resultados e encontrar novos caminhos metodológicos para a produção. Quando tratamos do Centrão, geralmente ouve-se que este grupo teve uma formação tardia dentro do processo da Constituinte. Contudo, de forma organizada, teria conseguido solapar cada pequena vitória do campo progressista dentro do processo da Constituinte. Entre os resultados e discussões trabalhados nessa pesquisa acerca da formação e da atuação do Centrão dentro da Assembleia Nacional Constituinte, falamos, por exemplo, das contradições sobre a formação do próprio Centrão. Também falamos sobre a desorganização dos partidos conservadores no início dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Também foi analisado como o regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte propiciou que atores como Mário Covas, então líder do MDB na Constituinte, movimentasse o jogo constitucional para dar uma guinada progressista dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Também trabalhamos como o desencontro de interesses entre os partidos da Comissão de Sistematização acabou por impossibilitar que acordos mais amplos fossem feitos antes da finalização do procedimento. Com a impossibilidade de acordos amplos, assim como a necessidade de discutir pautas importantes, como o regime de governo, o tempo de mandato presidencial e as garantias trabalhistas, o grupo do Centrão foi formado, a priori, para a mudança do regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte. Tal mudança gerou resultados significativos, como, por exemplo, a necessidade de negociação entre as lideranças dos partidos, além da facilitação da retirada de certos dispositivos. No geral, o Centrão atuou como grupo de veto dentro da Assembleia Nacional Constituinte. Um grupo de formação extremamente heterogênea e que contava com a multiplicidade de interesses dos constituintes que o formavam. Ainda que o Centrão em nenhum momento tenha tido a possibilidade de jogar as cartas dentro do processo constituinte, algumas mudanças foram muito significativas para o próprio processo da Assembleia Nacional Constituinte a partir da formação do Centrão. Entre essas mudanças se destacam, em primeiro lugar, a mudança nas regras internas da Assembleia Nacional Constituinte, assim como a viabilidade de alterações significativas no curso das plenárias da Assembleia Nacional Constituinte através das negociações partidárias.